Bem, eu tenho tentado localizar por aqui pessoas que me são gratas, pessoas que têm um olhar grande e angular, não é? Em cima de tudo. E hoje eu vou conversar com a minha querida colega Astrid Fontinelli. Vocês estão vendo a Astrid aí? Alô, Astrid. Oi, Amaury. Muito obrigada por me colocar na caixinha dos seus queridos. Muito querida. O Astrid, a gente sempre conversa, não é? Sobre diferentes assuntos. Eu tenho conversado com outros colegas nossos também para ver como é que as pessoas estão vendo isso tudo, esse momento angustiante. É angustiante mesmo, não é? Mesmo. Uhum. E eu queria saber como é que você está enfrentando tudo isso, a sua cabeça que tem, vou repetir, um olhar grande e angular, para a gente poder, quem sabe, trazer alguma contribuição para quem está nos vendo. Então, Amaury, eu estou completando 88 dias em casa. No dia 11 de março, foi uma quarta-feira, eu saí para ir fazer o Saia Justa, que estava voltando das férias. A gente tem um período de férias bem servido, desde dezembro até março a gente fica em férias. E quando eu voltei para casa e que vi o noticiário e que já estava muito atenta a essa situação, eu falei, cara, não vai dar mais. Não vai dar mais para ir até o estúdio, não vai dar mais para ir até o restaurante. Nesse final de semana já não vai dar mais. E nesse momento eu me recolhi e naquele primeiro momento eu já entendi. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, Amaury. As pessoas não têm essa impressão de mim, né? Durante muito tempo eu fui a maluca da MTV, a moderninha, né? Mas eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então eu estabeleci ali na primeira semana uma rotina muito boa para mim, graças também à boa escola que o meu filho estuda. Então também na primeira semana a escola do Gabriel já entendeu o sacode e já migrou para o virtual. Então o Gabriel tem aula das 7h30 às 3 da tarde, e isso me ajuda demais a organizar a casa. Eu dei folga para minha empregada doméstica, eu dei folga para o meu motorista. E o não estão trabalhando. Folga remunerada, lógico. Foi cada um para um canto e conseguimos arrumar uma fórmula para fazer o Saia Justa. Então, essa organização profissional e da minha casa ajuda muito a ocupar a minha mente. Mas eu também, já há muitos anos, sou praticante de yoga. E durante muitos anos fiz terapia. Então, Amaury, na hora que eu vou dar aquela desequilibrada, porque são altos e baixos, a gente tem várias frentes que a gente está vivendo aqui. O Brasil não vive só uma epidemia, né? Como se isso não fosse o bastante, a gente vive uma crise política muito grande e a gente vive um momento de discussão racial que muito me interessa, muito ativa, né? O Brasil é um dos países que mais mata homens negros do mundo há muito tempo. O Brasil, no meio de uma pandemia, viveu o caso de um menino que dentro do quintal da casa dele foi assassinado pela polícia do Rio de Janeiro e a casa dele tinha 72 tiros de metralhadora, sei lá do que arma que era. Amaury, isso tudo me abate, eu fico arrasada, eu choro, eu tenho um menino negro dentro de casa. Gabriel vai fazer 12 anos agora, tudo indica que na quarentena também. E ele vê o noticiário, cara, vai explicar essas coisas para ele, porque é muita coisa para explicar. Aí eu sento, eu tive 3 crises de choro nesses quase 90 dias, 3. E aí eu sento, eu choro, eu rezo e eu tento estar forte, porque eu preciso estar forte para o meu filho, para o meu marido que está longe e para tantos amigos meus que estão precisando de um apoio. Então eu ainda tenho tempo, assim, eu trabalho até sexta-feira, ainda lancei um canal no YouTube, fui inventar esse ano, né? Trabalho até sexta-feira, sábado e domingo eu tiro para mandar um pão para um amigo, mandar um presentinho, telefonar e ficar horas a fio
como se fosse uma adolescente antigamente, né? Horas a fio, batendo papo furado, porque isso tudo acalenta. Então eu acho que se a gente organizar, ter uma rotina, uma agenda para esse momento, isso pode salvar. Porque a gente precisa entender uma coisa, a gente tem que sair dessa com saúde física, portanto a gente precisa se proteger, a gente precisa, as pessoas que tiverem que sair para trabalhar, acabei de ver você chegando aí, você chegou de máscara, saírem de máscara, a sua equipe inteira, eu estava vendo, todo mundo de máscara, e assim tem que ser todo mundo. E também sair com saúde mental, porque lá, a Mauri, eu falo uma coisa que é até engraçada. Você lembra que no dia 20 de fevereiro do 2020, 20/02 de 2020, todo mundo estava falando que abriu um portal ali, né? E eu não estava entendendo que portal é aquele que abriram, porque eu nunca dei muita bola para essas coisas. Assim, eu vejo, eu sou daquelas que lê horóscopo, mas daqui a 5 minutos eu já esqueci. Aí eu agora falei assim, cara, olha o tal do portal, ó, abriu. Mas a gente vai sair do outro lado. E a gente vai precisar muito da ajuda uns dos outros para se reconstruir emocionalmente e financeiramente, né? Então, alguém tem que ficar forte. Eu vi uma pessoa falando isso. Alguém tem que fazer esse exercício de ficar forte. E eu tô bem. Eu te diria que eu tô bem. De verdade. Que bom. Porque se eu não tivesse, eu falaria também, né? Eu sei, te conheço. Agora, não está chegando ninguém e também não está partindo ninguém. O Chegadas e Partidas está parado. O Chegadas e Partidas, eu gravo ele por temporada. Então, essa temporada que estreou em março, ela já era assim. Ela foi gravada entre agosto e dezembro. Eu tive que ir um dia no aeroporto em fevereiro, já com a pandemia acontecendo, já com um caso aqui no Brasil acontecendo, foi no finalzinho de fevereiro. Eu tive que ir um dia no aeroporto para gravar a chamada. Falei, gente, pelo amor de Deus, é vapt-vupt. Eu vou chegar, vamos na área que a gente sabe que é menos movimentada, a hora que a gente sabia que não tinha tantos voos, que a gente precisava do aeroporto mais vazio, e nunca mais foi. E você sabe o que está acontecendo, Mauri, com essa temporada? Bom, aí a gente falou assim, o povo vai pensar que a gente é maluco. Como é que a gente está botando no ar um programa cheio de abraço, de beijo? Eu ontem pegava na mão de uma mulher e ela falava assim, mas eu tô toda suada. Eu falei, você tá suada na mão? Você tá chorando? E eu passava a mão no suor, nas lágrimas dela. Falei, o povo vai pensar que a gente é maluco. Então a gente escreveu uma cartela que vai antes do programa começar, explicando que ele tinha sido gravado num mundo onde os abraços eram permitidos. Eu não sei como ele vai ficar na volta. E você sabe o que está acontecendo com o programa? A performance de audiência dele é a melhor nos 10 anos de história dele. Porque eu acho que está todo mundo com tanta saudade dos abraços que ver aquelas histórias de amor, porque elas são histórias de amor, dá um alentozinho assim no coração, principalmente no horário que ele vai, que é horário tarde, né? Então, acho que já vimos tanto noticiário que aquela hora a pessoa quer afeto, né? Quer mais afeto, quer força do que os números da pandemia, né? Então, eu toquei nele. Bastante, eu me lembro que uma certa entrevista que eu fiz com você, você falou muito que você estava com lúpus, que é uma doença inflamatória. Você até explicou para todo o público do que se tratava o lúpus. E aí, quando eu vi no noticiário que a cloroquina ela é um remédio para lúpus, eu falei, puxa, será que a Astrid não está protegida? Então, Mauri, o lúpus é uma doença autoimune, a gente não sabe a causa dela. Portanto, quando você não sabe a causa daquilo, você não tem um medicamento, você não tem a cura para aquilo. Então, ela é uma autoimune, você vive e convive com ela. A minha, graças a Deus e aos bons médicos, e ao tratamento, e ao hidroxicloroquina, e a todos os outros remédios, ele está em remissão. Significa que ele está dormindo. Porque a gente não pode falar que está curada. Ele está dormindo. Mas me coloca dentro de um grupo de risco. Então, um dia um colega meu, médico, amigo mesmo da família, Fábio Jennings. Fábio ligou para mim e falou, e ele é reumatologista.
da Paulista de Medicina. Ligou para mim de noite, foi uma quarta-feira, eu estava saindo para ir fazer o saio. Falou, amiga, olha esse documento que saiu, Trump. Foi a primeira vez que o Trump falou da cloroquina. E eu fui pro saia felizinha com essa questão aí que você levantou. Será? Pá, no dia seguinte, de manhã cedo, Fábio, amiga, você tem o remédio em casa? Falei, por quê? Ele falou, porque pacientes meus foram procurar hoje e já esgotou. Essa foi a segunda vez que eu chorei muito. A Maurício, só de falar me dá vontade de chorar de novo. Mas assim, você continua, desculpe, você continua tomando cloroquina regularmente? Continuo todos os dias. Aí eu falei, eu vou na farmácia, eu vi quanto eu tinha medicamento para 1 mês e meio, eu não fico comprando caixas de medicamento, eu compro medicamento para 1 mês e meio, não vou ficar estocando medicamento nenhum. Aí faz parte da minha rotina, uma vez por mês, fazer uma compra na farmácia. Aí fui na primeira farmácia que era mais próxima da minha casa, que eu nunca tinha ido, não tinha. Aí fiquei bolado, eu falei, não, vou na que eu sempre vou, mas eu não queria ir porque ela é dentro de um grande supermercado que é aqui do meu lado. E eu queria num lugar, ela é meio apertadinha, é uma farmácia menor. Aí o farmacêutico olhou pra minha cara, já me conheceu. Me conhece, virou pra mim e falou assim, oi Astrid, o saia de ontem foi tão bom, parabéns, que bom que você conseguiu fazer o programa. Falei, pois é, cara, e aí? Tem? Aí ele olhou assim com um semblante de tristeza, ele murchou, cara, falando assim, esgotou. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, nem se sabe nada. E as pessoas correram, e agora quem precisa, eu preciso dele. E tem gente com a doença em atividade que precisa mais ainda do que eu. Eu cheguei ao ponto de, no dia seguinte, ver no noticiário uma história de uma moça que só tinha remédio para mais 2 dias e eu achei a moça para mandar o remédio para ela, dividi o que eu tinha. Porque aí esse meu amigo médico conseguiu comprar no bairro dele 2 caixas e eu liguei para o Fausto, o marido, que está em Salvador, eu falei, vamos ver se em Salvador tem. E eu consegui mais 3 caixas em Salvador. Fato é que a história foi passando, a cloroquina ele é um medicamento muito forte. Uma das recomendações médicas que eu tive com relação ao lúpus foi para nunca ler nada em Google, que Google não é médico. E cada corpo reage de uma forma ao lúpus. Então que eu ia ver coisas muito assustadoras. Então eu nunca fui, mesmo como jornalista, nunca fui. E a outra coisa foi nunca ler a bula do remédio, do tal, da hidroxicloroquina. E eu nunca li, Amaury, mas sem querer, um dia, fazendo um exame de vista que é muito mais sofisticado do que o normal, exatamente por conta do uso da hidroxicloroquina, o oftalmologista me falou que um dos efeitos colaterais era a cegueira a longo prazo. Aí eu vi que o negócio era sério, que eu tinha que fazer esses exames regularmente, e quando eu vejo essa propaganda de um remédio que deveria ser vendido só com receita, mas no Brasil não é, porque ele sempre foi tarja vermelha. No Brasil a gente não respeita a tarja vermelha, né? Sendo assim, né, aconselhado tomar como se ele fosse uma dipirona qualquer, e nem uma dipirona a gente pode aconselhar qualquer um a tomar. Você fala, meu, que merda. Mas as notícias recentes sobre a cloroquina, a Universidade Paulista de Medicina está fazendo uma grande pesquisa sobre o uso, se eu estaria ou não protegida por conta desse medicamento. A cada 15 dias eu sou uma das pesquisadas, eu respondo um questionário, um médico me liga e a gente conversa. Mas o fato é que a gente não sabe. A gente agora está completando 100 dias do coronavírus, né, no mundo, né? E hoje no New York Times saiu uma pesquisa muito interessante falando que uma das coisas do que se sabe é que ele tem várias manifestações, são diversas as manifestações, inclusive das pessoas que não têm nada e que estão circulando. Talvez entre a gente a pessoa nem sabe que teve, né? Então é uma doença e é uma situação que a gente está vivendo que requer muita calma, Mauri, para a gente prestar atenção, para a gente tentar se informar da melhor forma possível, com fontes confiáveis, e não mais. Acho que a gente já está num caminho de entender que o grupo do WhatsApp da minha tia, da sua tia, não são a verdade absoluta. É verdade. Agora, você não tem efeito colateral? Não. Quer dizer, não estou te enxergando direito. Brincadeira, olha eu. Brincadeira de mau gosto.
Não tenho nada, Mauri, eu não sinto nada. Os medicamentos são muito... A medicina é uma matemática também, né? Até você encontrar a sua matemática demora um pouco, mas quando você encontra e você conseguindo seguir aquela coisa da disciplina, né? Eu sempre falei que se eu um dia ficasse doente e tivesse que tomar um monte de remédio, eu não ia conseguir, porque eu tenho pavor de tomar bolinha, sabe? Eu me engasgava, era um vexame eu tomar uma bolinha. Hoje em dia, eu já cheguei na época da doença a tomar mais de 40 comprimidos por dia. Hoje eu tomo 8 e assim, bota tudo aqui, pá, e vamos nessa. Eu faço os exames a cada 6 meses, eu realmente sou muito atenta com ele. Eu tenho um menino para criar, eu sou uma amante da vida. Então tá tudo certo. De vez em quando dói um joelhinho aqui, mas nada que não seja também, né? Sinal dos 60 anos, né? Se levantar. É que o lúpus afetou as minhas articulações, articulação, rim, pulmão. O meu médico então, fala assim, joelhinho... Meu médico fala assim, se você levantar de manhã sem nenhuma dor, se apalpa porque você já foi. Você tem que ter uma dorzinha. Total. Né? Agora, mas acontece que a gente tem que ter a dorzinha e a gente tem que levar essa dorzinha em consideração. Claro. E hoje em dia eu levo. A qualquer sintoma que o corpo me dá, doutor Ari, só no WhatsApp. Doutor Ari, parará. O Astrid Fantinelli, eu conversei com o psiquiatra Luiz Altenfelder, uma conversa sobre os efeitos do confinamento. Saiu a notícia agora que o verbete mais consultado no Google é exatamente sobre divórcio gratuito, como você se divorciar, como entrar com o pedido, etc. E o Altenfelder estava fazendo um comentário comigo que o pós-pandemia vai ser uma loucura, porque as pessoas se conheceram muito bem nessa convivência forçada, não é? E diz ele também que conhecer as pessoas pode também ter seu lado bom. Quer dizer, as pessoas não conversavam com os filhos direito, não tinham um relacionamento com a sua própria companheira ou companheiro, e isso os fez se aproximarem mais, mas a tendência é uma avalanche de divórcios, pelo menos é a expectativa ruim por causa dessas consultas todas. Como é que você vê essas nuances desse relacionamento obrigatório juntos? Isso aconteceu na China, né? A China, assim que liberou, o número de divórcios explodiu. Mas eu sou a que vê sempre o meio copo cheio, tá? Eu vejo pelo lado muito positivo. Eu tenho amigas, a Pitty no outro dia falou isso no Saia Justa, que está vivendo uma lua de mel também, porque você conhece pro bem e pro mal. E se você ali pôde descobrir um parceiro, uma parceira, um companheiro, uma companheira, que foi firme, estamos nesse mesmo barco, vamos atravessar ele juntos, é possível que saia dali tendo vivido uma lua de mel. A gente logo no começo, que a gente falava sobre isso no Saia Justa, a gente falou muito em calma, não tenha discussões a ferro e fogo nessa hora, não é a hora da DR, é hora de estabelecer um novo pacto para aquele momento. Mas aqui no Brasil a gente também vê que o número de violência doméstica cresceu assustadoramente, mais de 45%, se não me engano. Né? E o número de denúncias diminuiu. Muitas empresas fazendo campanhas muito boas para auxiliar a mulher que está sendo vítima de violência doméstica ter o mínimo de proteção possível, já que ela está vivendo literalmente com o inimigo. Então, eu não me surpreendo da palavra ser divórcio gratuito, de estar subindo tanto, porque também eu acho que a gente a gente percebeu que a vida é um sopro. A gente vinha falando tanto essa expressão, né? Desde 2018, 2019, algumas mortes muito estúpidas acontecendo. A vida é um sopro, a vida é um sopro. E agora a gente percebeu mesmo. E que a gente não pode viver em confinamento
com quem a gente não quer, com quem não está sendo parceiro, com quem não está sendo justo, com quem não está sendo confiável para atravessar esse momento. Então, acho que se sair do outro lado dessa forma, que seja de uma forma civilizada, né? Vai ser uma para que isso seja melhor, né? Tá bom, Astrid. Muito prazer em revê-la. Você tá... Prazer sempre meu, Amaury. E você, como você tá? Eu tô também, como você, confinado. Já li todos os livros. Eu imaginava que eu ficar bastante em casa fosse a coisa melhor do mundo, porque eu não consigo ficar muito em casa. Falei, vou colocar meus hobbies todos em dia, vou ouvir a minha música, fazer minhas seleções, vou ler os livros que eu compro e não leio, e vou empilhando, mas já encheu. Não deu. Mas já encheu. Já li tudo que tinha que ler, já ouvi todas as músicas que... Agora eu quero trabalhar. E preciso trabalhar. Então estou ficando muito aflito, mas apesar de não saber yoga, eu tenho as minhas maneiras de me controlar. Estou tentando, Astrid. Ouça música, Amaury, ouça música. Eu fiz uma playlist no Spotify chamada Quarentena. Vai lá, você vai curtir. Entre um compromisso e outro, entre uma chegada e outra, ouça música. A música transporta a gente, a música consegue fazer com que a gente entre até num estado de meditação, que é o que acalma a nossa alma. Fica tranquilo, vai passar. Vai passar e nós vamos nos ajudar. Se Deus quiser, um beijo, querida. Beijo do Gabriel. Beijo pra você, beijo pra Celina, beijo pros netos, beijo pros filhos, beijo pra todo mundo. Cuidado, como é que você vai explicar para o Gabriel essa história das manifestações antirracistas? Ele sabe exatamente tudo. Eu vou te falar só mais essa, Amaury. Ele só pergunta assim, por que, mamãe? Por quê? E por conta dele é que eu, nos últimos dias, nas minhas redes sociais, só tenho falado sobre isso. Ontem eu apresentei um programa com a camiseta Vidas Negras Importam. E uma mulher, eu sabia que isso ia acontecer, uma mulher, toda vida humana importa. Toda, claro, toda vida humana importa. Porém, o Brasil é um dos países que mais mata negros. Porém, 95% das mulheres que morrem são negras. Enfim, e ele sabe, e ele é um menino muito bem colocado. Ele vai ser um ativista da raça dele, muito bom, tenho certeza disso. Ele é meu filho, né, Amaury? Não foge à luta, não. Dá um beijo carinhoso nele. Muito obrigada. Tchau, querida. Tchau. Astrid Fontinelli.